Sul. Então, nessa hora de oferta, é muito bom nós termos consciência do que nós estamos fazendo, né? Hoje nós estamos aqui agasalhados, mas eles estão com frio, né? Nós vamos voltar para casa e eles vão voltar para barracas. Nós vamos voltar para uma cama e eles talvez para um colchão no chão. E assim, né, tanto os adultos como as crianças com uma melhor idade. Então, eu acho que é um bom momento para nós refletirmos sobre o poder da oferta que faz a diferença. Tanto aqui na cidade, quando nós tropeçamos nos moradores de rua, né, às vezes a gente vira, eu tive essa experiência essa semana, eu virei a esquina assim, de repente eu passei por alguém, e a hora que eu olho para o lado, gente, era um ser humano. Estava ali, jogado, né, a rua, e eu, né, na pressa de andar, a hora que eu olho assim, como se fosse caixas ou qualquer coisa assim, de repente está lá, né, e era um casal ali, estavam, né, abraçados dois, na rua, com frio. Então, nós não podemos jamais fechar os olhos, tanto para os daqui, como para os de fora, os de perto e os de longe. Então, você que ainda, né, está lá olhando para o seu guarda-roupa, separe, né? Você sabe que você tem muita coisa lá que você já não usa, 5 anos, 6 anos, né? Eu vi uma foto da minha esposa hoje, eles mandaram, acho que tem uns 10, 20 anos atrás, e daí eu olhei assim, e tinha uma blusa lá, eu falei, você tem essa blusa ainda? Gente, ela está 20 anos atrasado na moda, né? Está lá e eu achei uma blusa, eu falei, você tem ainda, né? A culpa é da fotografia. Então, gente, então faça isso, né? Ame alguém, né? Doando. Ame alguém para que, através dessa igreja, possa ser destinado também uma oferta e chegue lá para pagar uma luz, para comprar um remédio, para comprar um leite, né? Uma bolacha para uma criança, para pagar uma passagem de ônibus, para eles irem até o postinho ser atendidos, ou irem até o local de arrecadação para levar para casa uma sacola, uma coberta, né? Então, nessa noite, quando você for ofertar, oferte com consciência. Nós temos aqui todas as necessidades da igreja. Sim, nós estamos em reforma, nós temos, né, tanta coisa para pagar, o painel que chegou e daqui a pouco vai ser instalado. Nós temos tantas manutenções para a igreja permanecer aberta, luz, segurança. Então, a oferta mantém essa casa de pé. E o dízimo, né? O dízimo realmente é aquele compromisso que nós temos da casa do Senhor. Tudo que nós temos, quando nós somos cristãos de fato, de direito, convertidos, nós sabemos que os 100% é de Deus. E Ele dá 90% para nós, né? E a gente deixa 10% para que essa casa tenha mantimento para atender os outros. Amém? Então, quando você for ofertar nessa noite, vamos colocar em pé, porque esse é um momento tão santo, tão sacro. Você tem aí, né, nos bolsões, tem o QR Code, tem as maquininhas lá atrás. Mas faça uma oferta ali. Não, né, por pressão, não, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E o cristão é alguém sábio. Nós não andamos por pressão. Nós andamos pela orientação do Espírito Santo em nós, até mesmo nas ofertas. Amém? Então você coloca a mão sobre o teu coração. Nós temos demandas sobre nossas vidas, sonhos, projetos, empreendedores. Todos nós somos assim, sonhamos altos, demais. Pai, então em nome de Jesus nós apresentamos ao Senhor nossos sonhos. Porque nós sabemos que os planos podem ser nossos, mas a realização é sua. Então, em nome de Jesus Cristo, aqueles que vão ofertar e aqueles que também não têm hoje para ofertar, ou não vieram preparados para isso, que recebam graça, que recebam unção de prosperidade, que recebam, Senhor Deus, em nome de Jesus, sabedoria para administrar os seus recursos, e que sejam prolíferos, ó Pai. Isso quer dizer que eles cresçam rápido, que eles prosperem rapidamente. Então, nós consagramos os dízimos e as ofertas, em o nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar, querido, vem aqui à frente. Meu lugar,
Aleluia. Amém? Gente, obrigado. Né? Nós estamos começando, semana passada era para nós fazermos isso, nós teremos hoje e mais um mês de junho inteiro, dentro de palestras de uma igreja eficaz. E uma vida cristã também eficaz. Então, nós vamos trabalhar de alguns temas sobre os quais nós podemos construir uma vida cristã realmente linda. E o primeiro tema que eu quero trabalhar conosco, criar um pensamento, para que nós possamos fundamentar a nossa história, é o poder da oração. Então, eu quero fazer algumas citações aqui, para que nós possamos pensar sobre por que orar. E olha como isso é grande, porque houve um tempo, e lá no início de Gênesis, depois que Adão pecou, que o povo não orou. Você já viu pessoas que não oram? Desde o início da humanidade, depois de Caim, Deus fala um pouco com Caim, depois ninguém mais ora. Acaba o relacionamento com Deus. Deus vinha na virada do dia, falava com Adão, depois que saiu do Éden, Deus fala com Caim, até protege Caim ali, mas a consequência do pecado ali, e depois cessa-se a conversa do homem com Deus. Eu fico olhando por que será que aconteceu e quais são as consequências de nós não conversarmos, nós, humanidade, não conversarmos com Deus. Lembra-se, vamos lembrar que, né, aí no capítulo 6, Deus vai fazer o quê? Vai destruir aquela terra. Por quê? Quando nós não conversamos com Deus, nós não sabemos o que Deus quer, nós não temos as orientações divinas, e nós não temos a presença de Deus em nós. E aí nós começamos a viver conforme o quê? O nosso pensamento, conforme a vida coletiva da sociedade e conforme as filosofias do mundo. E isso é muito forte. E quando você vai ver lá em Judas, quando Judas escreve sobre o amianismo, que era que eles até separavam um Deus bom e um Deus ruim, e as pessoas acabam seguindo as filosofias da vida. A oração, a falta de oração, te afasta de Deus. Me afasta de Deus. Nos afastam de Deus. Então lá em Gênesis capítulo 4, depois de esse tempo sem estar com Deus, vejam o versículo 26, diz assim: aquele que veio depois de Abel, chama-se Sete. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É a primeira oração, gente, depois do paraíso. Vocês imaginaram isso? A contemplação da criação, que tinha as histórias frescas, que ali estava Adão ainda, que fazia parte dessa história, e já não conversavam mais com Deus. E aí vem esse filho Sete, e aí ele desperta, e fala assim, nós precisamos fazer essa conexão novamente. É impossível viver sem uma conexão com os céus, porque se nós cremos que Deus existe, se nós entregamos a nossa vida ao nosso Criador, nós precisamos criar um relacionamento. E se sabe que a eficácia de um relacionamento é quando ele é verdadeiro. Quando ele não é superficial. Isso é muito importante, porque quando você casa, o teu relacionamento é o quê? Verdadeiro. Quando você tem um amigo, você quer ter um amigo, relacionamento verdadeiro. Então, ou seja, não tem esconderijo, e nós conseguimos nos abrir, compartilhar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, e receber do outro o quê? Instruções, capacidade e apoio. Então, quando nós deixamos de orar, olhando dentro desse prisma, o que nós vamos produzir? Distância de Deus. Então, houve um tempo em que a humanidade não falou com Deus. Né? Parece que isso é atemporal, né? Há um tempo, e existe um tempo que nós chamamos hoje, em que muitos não falam com Deus. E quando nós não falamos com Deus,
Nós vivemos na força do nosso próprio braço. E isso leva nós a cada enrascada, leva a gente a estar trabalhando com os problemas que batem à tua porta e batem na minha porta. Então, a falta de conversa com Deus na oração, através dessa oração, vai nos causar problema. Agora, nós vamos olhar alguns aspectos que acontecia depois de começar a orar. Aí, Deus cria toda a história, ali até Josué. Josué, depois de morto, começa o período dos juízes. E sabe o que o povo fala? O povo que não ora a Deus, eles voltam a fazer aquilo que o mundo fazia. E eles começam a sofrer. Eles sofrem em cada etapa, você vai ver em todo o livro dos juízes, que em cada etapa que o povo deixou de orar, deixou de buscar a Deus, veio sentença, eles foram pressionados pelos midianitas, pelos filisteus, os inimigos chegavam até a porta deles, roubavam o que era deles. Sabe, o livro de Juízes nos ensina de uma forma tão linda e lúdica, o que faz a nossa falta de conversa com a deidade, com os céus. E eles pegavam e eles abriam isso e vinham os filisteus, tomavam deles, tiravam terra, tiravam tudo. Vinham os midianitas, e você vai ver isso na história de Gideão, e vão levar toda a colheita, toda a prosperidade. Sabe por quê, querido? A oração é um escudo sobre sua vida, sobre sua casa e sobre a sua família. Isso é sobre a minha casa. Aí, Juízes capítulo 2, versículo 13, diz assim, que eles abandonaram o Senhor. Como que eu abandono alguém? Eu desprezo quando eu não converso com essa pessoa, né? Hoje, na internet, a gente, deleta, não curte, tira do catálogo de endereço, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem fazer com o dedinho, Assim, naquela época eles deletaram Deus da sua história, deletaram Deus da sua... Então, eles abandonaram, Você imagine como é que se pode abandonar o soberano. É só apenas uma ideia do ser humano e da pequenez dos nossos pensamentos. Ele está em todos os lugares, como nos diz o livro de Romanos. Na sepultura, nos céus, na profundidade, nas cadeias, hoje nós falando, nos hospícios, aqui dentro da igreja, no teu trabalho, quando você anda cuidando dos filhos, tendo um filho, parindo um filho, estando na guerra, Deus está em todos os lugares, não tem como abandonar, mas o abandonar quer dizer, eles não se relacionavam com Deus. E eles sofreram. Mas olha como Deus é misericordioso. O poder da proximidade, a distância entre nós e o nosso Deus, é um clamor, é uma oração. Juízes capítulo 3, versículo 9, diz assim, mas quando clamaram ao Senhor, eles lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Quando há um clamor, gente, a resposta não estava naqueles que clamaram, mas Deus levantou alguém para lutar a guerra deles. Fala assim, mas eu sou fraco, mas você pode clamar. Porque Deus vai enviar anjos, vai levantar alguém para lutar a tua guerra. E aquele povo aprendeu, olhou para o céu e começou a clamar. Aí Deus vai lá, levanta alguém com coragem e fala assim, você vai liderar eles nessa guerra, na força do soberano. Qual que era a força? Um clamor, uma oração. Tem pessoas que Deus chama sem clamar. Quando Deus tem um propósito gigante na vida de uma pessoa, e eu creio que Ele quer isso na sua vida, a pessoa não clama porque não sabe, e Deus vem até ele. Como que eu sei disso? Vocês já viram a história do pequeno Samuel? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, olha o que diz lá, Diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, depois que ele nasceu, E a palavra do Senhor era muito, muito rala naqueles dias.
Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, menino de 12 anos. Estava deitado, não sabia orar. Olha que Deus vem. Ele não pediu para Deus vir, mas Deus olha no propósito ao qual ele nasceu. A sua mãe orou, e olha como vai funcionar a oração de uma mãe. E ela pega, desmama ele, entrega ele ao sacerdote. Agora ele está lá dentro do sacerdócio, mas ele não sabe orar. Ele é um menino, não tem consciência ainda. E muitas vezes nós somos meninos e meninas diante de Deus, que não temos a consciência ainda de uma oração. E aí Deus, na sua misericórdia e dentro do destino que Ele tem para cada um de nós, daquilo que Ele descreve no Salmo 139, Ele vem até ele. O pequeno Samuel não sabia orar, mas Deus conhece os corações. Deus conhece, sabe, a intenção que há no teu coração e no meu coração. Ele sabe que muitas vezes Ele tem que dar o primeiro passo. E olha o que acontece aqui. Ele estava lá dormindo, na cama, deitado, né? Deus fala com você dormindo, sabia, na cama? Sim, às vezes você acorda de madrugada. Aconteceu comigo, assim, acho que Deus não tem frio, né? Porque era 4h39, hoje da manhã. Ele começou a ministrar o meu coração, ali. E me levar a alguns lugares, né, através da oração. Falei, Deus, tu não sente frio? Eu falei, não, vou na igreja no frio hoje à noite. E Ele está aqui, amém? Né? Então, ele estava onde? Na cama. Deus fala na cama, fala lavando louça, fala você dirigindo, né? Basta ter o quê? Um coração, para ele se relacionar. E olha como isso é legal aqui, né? E os seus olhos começaram já a escurecer. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que a arca estava, de Deus. O Senhor chamou a Samuel e lhe disse, eis-me aqui. Correu para ele e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei. Eu torno a deitar-se. Ele foi e deitou-se. O Senhor tomou a chamar outra vez Samuel. Se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, filho meu. O homem fala, não, que Deus não te chamou, mas Deus vai falar, eu te chamei. Sabe, muitos de nós estão esperando assim, né? Ali você me chamou, foi do homem. Se foi do homem, não vai. Se for do homem, não faça. Se for do Espírito de Deus, anda. Esse vai ser o último juiz, queridos, que vai ungir reis. E ele está sendo chamado agora. Ele não entende o amanhã. Sabe, quando Deus te chama, às vezes você não entende o amanhã. Mas a oração vai encurtando o espaço. Vai deixando você mais perto da vitória, mais perto do objetivo dos céus, mais perto do poder, mais perto da autoridade. E esse menino não sabia, né? Mas Deus estava, realmente, Ele estava destinando esse menino a algo grande. E olha o versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. E pelo que Eli disse a Samuel, vá deitar-se, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A sensibilidade que nós precisamos ter. Eu cheguei aqui no culto, estavam contando para mim hoje, né? A Bíblia diz em Joel capítulo 2 que os velhos terão sonhos, né? E aí revelou-se a idade, né, do Anderson. Ele falou, estamos sonhando muito lá em casa, né, do pastor Anderson. Sonhamos 5 vezes sobre tal coisa, e nós estávamos procurando, estávamos indo, e o Senhor estava lá, né, eu nem sabia, mas Ele me colocou no sonho dele, né? E nós estávamos indo, aí era um bicho que nós estávamos indo, e estávamos caçando ele. Eu falei, eita, né? Deus está nos levantando para a guerra. Por isso que Deus fala lá, e Deus fala lá em casa. E é por isso que Deus fala quando nós nos reunimos em oração. Mas olha que a grandiosidade do menino, quando ele começa o seu relacionamento com Deus. Ele não conhecia, ele estava entrando agora numa dimensão maior. A oração vai te levar numa dimensão maior. A tua conversa com Deus, quando você reconhecer a deidade, a presença do Espírito Santo, vai te levar a algo maior. Ninguém sai menor da presença de Deus. Ninguém sai menor,
sai do mesmo jeito. Quando você abre o teu coração, quando eu abro o meu coração, e Deus ministra, você precisa e eu preciso sair diferente, porque é quando os céus me tocam. É quando os céus te tocam. Esse menino fala assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Olha o temor que ele tratou a Deus, eis aqui, Senhor, Todo-Poderoso. A falta de temor, queridos, é que faz a gente relaxar na oração. Deus é amigo, sim. É nosso Deus, sim. É nosso Pai, sim. Mas Ele é santo e nós precisamos temer e reverenciar esse nome. E reverenciar esse relacionamento. Por isso Ele fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Não dá para nós chegarmos, apesar do Espírito Santo ser nosso amigo, nós saímos chutando, porque não sei o quê, querendo dar dura em Deus. Como é que eu vou dar dura naquele que é maior que eu? Como é que eu vou exigir algo que é dele? E ele sabe o time para me entregar. Ele sabe o time para deixar em tuas mãos a condição. Por que continuar quando parece que nada acontece? Não é essa sensação que você carrega no teu coração? George Miller tinha 50.000 orações respondidas. Ele escolheu 4 amigos para ele orar por esses 4 amigos. Os últimos 2 só se converteram depois da morte dele. Depois de décadas. Porque a oração não perde, não tem validade. Ela ecoa para a eternidade. Então vocês, muitos de vocês e eu somos frutos do quê? De orações que foram feitas a tempo e a fora de tempo, há décadas atrás. Eu estava nas drogas e minha mãe orando, e 8 anos nada acontecia. Ela orando, eu estava no bar. Ela orando, eu estava nas discotecas, curtindo rock and roll. Ela orando, eu estava brigando com as gangues. Ela orando, eu estava chapado. Parecia que nada acontecia. E um dia eu estava sozinho em casa, no fundo do poço. Cheio de lugar para ir, dos mesmos lugares, e Deus me destina até uma igreja. Força de uma oração de uma mãe, força da oração daqueles que amam, aqueles que estão perdidos. Sabe, queridos, dá uma força, e não tem validade, às vezes o teu trabalho, o meu trabalho é orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim que nós devemos orar continuamente, orar sem cessar. Ou seja, nós temos um alvo, então nós prosseguimos esse alvo. E no tempo certo, Deus vai trazer o que deseja o teu coração. Por isso que o Salmo diz assim, deleita-te no Senhor. Se alegrar no Senhor, quer dizer, eu tenho um relacionamento que me traz alegria. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Uma igreja sadia, um cristão sadio, é aquele que precisa ter esse peso de oração. Aí nós temos ao dono do tempo, que é Deus, nós temos a capacidade de apresentar para Ele e falar assim, nós não temos tempo. Ele é o dono do tempo. Ele sabe o que é tempo desperdiçado e o que é tempo eficaz. Ele fez já um dia com 24 horas e de 4 em 4 anos ele ainda dá um ano bissexto para compensar os minutos que temos no dia a mais. Então, quando nós chegamos para ele com essa justificativa, chegamos ao dono do tempo e falando, eu não tenho tempo para orar. Nós estamos abandonando ao nosso Deus com esse nível de desculpa, com esse nível, de colocação. Nós precisamos criar uma cultura de oração. Uma igreja eficaz, uma família eficaz, um esposo eficaz, um empresário eficaz, é aquele que coloca todas as suas demandas diante do Senhor. É impossível, querido, se aproximar de Deus de outra forma. Não adianta pagar penitência e falar, estou me aproximando de Deus. Não, só se aproximamos de Deus através de Jesus Cristo, que é o único caminho que nos leva a Ele. E nós precisamos orar. E veja que eu quero levar vocês a
um pensamento muito forte. Qual é o preço do milagre que você está precisando? Qual é a distância do milagre, da mudança que você está precisando? Biblicamente, eu quero pegar Isaías capítulo 38 e mostrar para vocês sobre o rei Ezequias. Vejam a distância daquela sentença de morte, de doença, até a sua cura. Qual foi o preço que ele pagou? Diz assim o texto: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, ele ia morrer, não tinha como. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele tinha uma sentença, ele tinha uma doença. O preço, querido, foi que ele virou o rosto, e o que ele fez? Ele orou. O preço de um milagre é uma oração. O preço do teu milagre é um clamor verdadeiro. Sabe, queridos, quando nós vemos o poder da oração manifesta, crescente, aplicável a nós, nós vamos reservar com certeza um tempo para Deus nos chamar de madrugada, ou pela manhã, ou ao meio-dia, nas praças. Quantas vezes eu orei nas praças aqui de Curitiba? Porque eu trabalhava e não tinha tempo, não podia voltar para casa, então a praça ali era Betel, era a casa do Senhor, era a casa de oração. E Deus me visitava na praça. Eu tive 2 empregos na vida. E o primeiro emprego eu orava no banheiro. No banheiro. Eu tinha que ter o meu tempo de oração. E todos aqui sabem como é que é banheiro de fábrica. É banheiro de fábrica. Eu ia lá e gastava o meu tempo de oração. Porque muitas coisas da nossa existência, o custo é um clamor. Apenas um clamor. Oração de destino, olha como isso é importante. Às vezes nós queremos que Deus dê uma guinada na nossa existência, né? Davi saiu guerrear a guerra dos filisteus, não deu boa, porque ele não orou ao Senhor. Ele volta para casa em Ziclag. Em Ziclag a família dele foi levada embora pelos inimigos, foi queimada a cidade. E agora ele vai fazer a coisa correta. E quando ele vai fazer essa correta, ele vai em oração, ele pega o éfode até ali sacerdotal, ele faz uma pergunta, né, seguindo aqui a partir do versículo 7, diz assim, 1 Samuel 37, diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores e irei alcançá-los? Ele teve coragem de perguntar a Deus, isso é só na oração. Se você tiver coragem de perguntar, Deus tem coragem de te responder. Na oração, no objetivo certo, ele queria salvar a sua família. Ele queria de volta o que foi roubado pelo inimigo. Ele queria restituição. Ele queria um novo destino. Ele não queria se acabar de chorar, ele não tinha mais lágrimas. Ele tinha 600 homens com ele, que estavam olhando a atitude de um líder. E ele pergunta para Deus, e aquela resposta ia realmente criar um destino para aqueles 600, e ele teve coragem de perguntar para Deus. E olha o que Deus fala para ele. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Coloca a mão sobre o teu coração. Muitos de nós falamos: Senhor, eu posso prosseguir nesse plano, nesse projeto que é seu, que o Senhor me deu, nesse sonho que o Senhor colocou no meu coração, a minha vida. E eu quero aqui parafrasear com você, falei: persiga. É certo que você vai alcançar esse objetivo, você vai conseguir.
se libertar dos medos de alcançar o objetivo que Deus tem na sua vida. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui buscar respostas de Deus. Permita que o Espírito de Deus faça isso ao teu coração. Eu sei que Ele está ministrando a vocês. Quem deve orar? Todos nós. Davi orou ao Senhor. Jesus, quando veio aqui em carne, ele orava, subia aos montes, orava suas orações secretas, sabia o que Deus fazia, e quando ele voltava para perto dos discípulos, ele orava pelos discípulos, ele dizia assim, ó, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse as coisas dos sábios e cultos, e as revelasse aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Aqueles que queriam, tinham sede. E Jesus orando, falou assim, eu sou grato, porque tem muita gente que não tem tanto conhecimento teológico, mas tem a vivência dos céus. Tem a vivência dos céus. A teologia não vai levar a gente aos céus. A aceitação a Cristo e a vivência vai nos levar a Ele. Jesus orou para ressuscitar Lázaro. Falou assim, Lázaro, vem para fora. Quando a ciência diz que não era possível, Jesus mostra para nós, Ele é a nossa referência maior. E Ele fala, Lázaro, vem para fora. Na estrutura que você tem de pensamento, nas faculdades mentais que você tem. Só que Ele era tão especial que a entrega dele era superior à tua e à minha. Ele crê de uma forma extraordinária, mas quando isso que Ele faz é para nos mostrar, para nos ensinar, que nós devemos olhar circunstância quando nós estamos linkados, conectados com os céus. E nós devemos dar declarações de vitória, declarações de milagres. O milagre de Lázaro estava o quê? Qual foi o preço? Um clamor, uma oração. E tiraram ele da tumba. Sabe qual é o preço para você se colocar de pé e reescrever a tua história? Uma oração. Aqueles que você ama, uma oração. Jesus ensinou o Pai Nosso para todo mundo aprender de uma forma, retórica, como fazer uma oração equilibrada. Jesus nos ensinou tudo isso, querido, estando aqui na terra. Olha como isso é grandioso. Deus não tarda. Não tarda. Não tarda, Ele traz as coisas na hora certa. Eu tenho um irmão chamado Isaac, ele tem 3 filhas especiais. 3 filhas. Das 4 filhas deles, 3 são especiais. Ele estava distante de Deus. E tinha uma casa, ele morava numa casa, lá na praia, e na frente estava vazio. Ele falou, Deus, fala comigo. E foi para a casa da frente. Deus ministrou o coração dele, ele voltou para Cristo, sem ninguém pregar para ele. Porque um clamor vai aonde as pernas nossas não vão. Um clamor, Deus aceita o convite e visita. Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Logicamente que a família estava orando por ele, mas naquela experiência ninguém tira dele. Minha mãe, quando se converteu, hoje a gente fala da internet, esses tempo atrás eu fiz com o Sandro uma oração de entrega, via, de vídeo, assim. A minha mãe, ela está com 86, deve ser uns 70 anos atrás, mais ou menos, para lá. Ela se converteu pelo rádio, ouvindo pelo rádio, porque a oração chegou aonde ela estava. Veja a grandiosidade da oração. Deus não tarda. 2 Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, comigo também, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem coisas que nós não estamos prontos para receber. A nossa ânsia, a gente pede, mas se isso for te afastar dele, não vai te dar, porque Ele te ama. Se o que você está pedindo para Deus vai te afastar dele, você não vai receber.
porque o amor dele é maior do que o teu pedido. E o amor não é apenas um sentimento de afago, mas é de cuidado. Pensando dentro desses aspectos, eu fiquei analisando, falei, o que é um desejo do meu coração? O que eu gostaria de fazer juntamente com Jesus? No mesmo tempo, em que o tempo Cronos e o tempo Kairos se juntassem e fosse o mesmo instante. O Espírito de Deus ministrou ao meu coração sobre algo que Ele está fazendo e nós podemos fazer. No mesmo tempo, quando o tempo dos céus e o tempo da terra se juntam num só instante. Eu quero ler com vocês 2 passagens que ratificam isso. Coloca para nós aí, fazendo um favor, Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, e deixa em seguida Hebreus 7, 24 e 25. Olha o que diz esse texto tão lindo. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede, ou seja, a nosso favor. A missão dele não foi ressuscitar e ir aos céus apenas. Ele está lá, pedindo por você e por mim hoje. Olha a grandiosidade desse amor. Ele olha para nós, que ainda não estamos, e às vezes não sabemos como orar. Mas Ele está à direita, do lado de Deus. E olha para você, e olha para mim, e olha para os meus filhos, e olha para os seus filhos, olha para as demandas que nós temos. No mesmo instante, nós podemos fazer as mesmas coisas. Podemos linkar os céus e a terra em um só instante, queridos, na intercessão. No pedido, no favor, em direção ao outro. Em um só instante, olha para ratificar Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, se achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E quando nós entrarmos em oração agora, daqui a pouco, nós estaremos entrando juntamente com Ele, à direita de Deus Pai. Os céus e a terra se encontram num só tempo. O Cronos e o Kairos. O tempo oportuno de Deus e o nosso tempo terreno. Então, eu gostaria de chamar o corpo diaconal para colocar essa mesa aqui à frente. Você que trouxe, né, as chaves, os pedidos de oração, você vai colocar sobre essa mesa. Aí o corpo diaconal, juntamente comigo, vamos orar sobre esse instante. Você pode trazer, né, tua chave, tua carteira, se tiver de trabalho, aí, né, chave da tua empresa, foto dos teus filhos ou de alguém que esteja passando alguma demanda para ser liberto de drogas. Esse é um instante tão lindo, tão sacro. Esse é um instante em que, na mesma hora, os céus e a terra se unem. Você que quer sentir a presença do Espírito Santo, queridos, você coloca em pé. Essa ligação nossa com os céus. Eu posso falar para vocês sem medo de errar que os céus estão aqui.
Os céus tocam a terra nesse instante. Jesus está aqui. Porque Ele está em todos os lugares. Ele falou isso, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Ele também está à direita de Deus Pai, olhando para você, para mim, olhando para as circunstâncias das quais a gente vai orar. E vai falar assim: libera, dai sabedoria, dai graça, abre portas. Demônios sairão, aqueles que atrapalham a sua vida e sua existência. E virá a graça de Deus. Feche os teus olhos. Oração a temor. Oração a temor. Ai, cai, baixalai, colamas fripa e la baixalabá. Rebo poche posuriala, corobo choloretsi namai, colobo chopolopoyabá. Le poro suriata la colema chore palabarabala cholehai. Limo pocholoritse le can. Você vai adorar a Deus. E aí nós vamos entrar em adoração e depois em oração. Cante. Hey, mochalaiko barabá. Só ti, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Santo de Israel. Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós linkamos os céus e a terra agora. Senhor Deus, na presença do Cristo amado, ressurreto. Senhor Deus, em nome de Jesus, destrava, Pai querido, as portas que estão fechadas. Destrava, Jesus, derruba as muralhas que foram criadas. Senhor Deus, em nome de Jesus, que os demônios batem retirada pelo poderoso nome de Jesus. Senhor Deus, nós ligamos aos céus agora. Senhor Deus, almas, famílias, projetos, ó Pai, em nome de Jesus. Move Espírito Santo, que poxa lá, derrubamos, Senhor Deus, agora. Derrubamos agora.